Bom dia, galerinha. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente viu a parte de associação de resistores em série, a parte de associação de resistores em paralelo, né, separadamente, e agora a gente vai ver a associação mista de resistores. A associação mista vai ser quando a gente tem resistores em paralelo e série ao mesmo tempo. Então, vou colocar um circuito aqui de exemplo, tá, para vocês, para a gente poder ver como funciona tudo isso. Então, galera, considera esse circuito aqui, onde eu tenho uma fonte de 36 volts. Essa fonte está alimentando todos esses resistores. Eu tenho aqui dois resistores de 6 ohms, tem um resistor de 2 ohms, tem um resistor de 20 ohms, um de 15 ohms e um de 5 ohms. Tá? E aí eu quero saber qual que é, por exemplo, a corrente total desse meu circuito. Para poder calcular a corrente total desse meu circuito, repara o seguinte. Se eu pensasse assim, né, no circuito em paralelo, a minha tensão ela é a mesma, né, para todos os ramos do circuito ali em paralelo. Só que repara aqui, ó, esses primeiros dois caras vai estar com 36 volts. Por quê? Né, pensando daquele jeito, ó, se eu tenho 36 volts aqui e 0 embaixo, né, então esses 36 volts sai daqui e chega até esse ponto aqui, eu tenho 36 volts, né, porque eu não passei por nenhum resistor. Se eu sair da plaquinha aqui de baixo, o 0, né, 0 volts, ela vem até aqui e aqui eu tenho 0 volts. Repara que o 0 eu posso continuar, ele vem até aqui, 0 volts, aqui é 0 volts, tudo aqui é 0 volts. Só que aqui em cima, para passar daqui para cá, eu tenho que passar por esse resistor. Quando passar por esse resistor, vai ter uma queda de tensão. Então, aqui eu vou ter uma queda de tensão, que eu não sei o valor ainda, e daqui para trás não está mais a 36 volts, vai estar 36 menos o quanto cair aqui. Vamos supor que aqui caia 2 volts, por exemplo, aqui seria 34, aqui seria 34, então esses caras não estão sujeitos à mesma tensão da fonte, porque tem esse resistor no meio, tá? Mas aqui não, aqui eu tenho 36 volts, então dá até para calcular já qualquer corrente que passa por esse cara, por exemplo, né? Só que isso não vai resolver para mim, porque eu vou calcular essa corrente, mas eu ainda não sei qual que é o restante da corrente que passa nesse lado do circuito aqui para poder saber qual que é a minha corrente total. Então, para calcular a corrente total nessa situação, eu preciso fazer o circuito equivalente, né? O que é o circuito equivalente? Colocar uma fonte e uma única resistência que representa todas essas. Como que eu faço para calcular a resistência equivalente? Para cada circuito eu tenho uma forma diferente, né? Quando é série eu tenho que somar os resistores, quando é paralelo eu tenho que fazer aquela regrinha lá de 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim vai. Eu vou começar a fazer aqui, e lembra que numa aula dessas passadas eu falei, quando a gente tiver um circuito misto, a ideia é começar a resolver de trás para frente, né? Começa a resolver o circuito daqui e vai indo para trás. É lógico que já dá para fazer algumas coisas aqui, esses dois caras aqui já dá para resolver, né? Só que eu vou começar a fazer aquilo que eu comentei, começar de trás para frente e fazendo pouco a pouco. Então a primeira coisa é a gente conseguir identificar o que está em série e o que está em paralelo. Como é que eu faço para identificar alguma coisa que está em série? Um jeito que eu acho bem fácil é você perceber, tipo assim, tentar seguir o caminho da corrente. Repare que a corrente que descer nesse ponto aqui, ó, vou chamar aqui de I1, essa corrente que desce nessa ramificação, ela só tem um caminho para seguir, ela passa por esse resistor e depois passa por esse, não tem outro caminho, né? Se você pegar a ponta do seu lápis, da caneta, enfim, e acompanhar aqui, vai passar por um resistor, vai passar pelo outro resistor sem passar por nenhum nó. Então esses dois caras estão em série. Para achar a resistência equivalente entre eles, é só somar os dois. 6 mais 6 vai dar 12. Essas duas resistências vão virar uma resistência de 12 ohms. Aqui é a mesma coisa. Ó. Se eu pegar a corrente que vai passar aqui, vou chamar aqui, sei lá, de I4. Não, professor, por que I4? Porque aqui vai passar um I2, aqui vai passar um I3. Eu estou colocando só valores aqui, né? Você pode colocar o valor que você quiser. Então, o I4, a corrente vai vir aqui, ela vai passar por esse resistor, vai passar por esse outro resistor e não tem nenhum nó no meio do caminho. Então esse cara, quando eu saio desse resistor, ó, passo todo ele e passo todo o outro, eu não passei por nenhum nó. Então esses dois caras também estão em série, tá? Agora, como que eu faço para saber se o resistor está em paralelo um com o outro? A ideia é a seguinte, você pega, por exemplo, daqui, nesse resistor, sobe, vai até o outro resistor aqui, por exemplo, eu fui até esse. Então eu cheguei nele, beleza? Agora eu tenho que sair da parte de baixo e chegar no mesmo resistor. Quando eu saio aqui, ó, antes de chegar naquele resistor, eu tenho um outro. Então ele não está em paralelo.
beleza? Se eu fizer isso para qualquer outro resistor, ó, se eu sair daqui e chegar até aqui, por exemplo, para chegar nesse resistor de novo pelo outro lado, ó, eu teria que sair daqui e chegar lá nele sem passar por nenhum outro resistor. E eu não consigo. Ó. Eu tenho que passar por esses resistores ou passar pela fonte, tanto faz. Né? Eu não consigo chegar os dois lados do resistor. Ó, aqui eu tenho um lado deles, o outro lado eu não consigo conectar só por fio, né? Passando só por nó, sem passar por resistor ou fonte. Então nada aqui está em paralelo por enquanto. Eu não posso falar que esse de 20 está em paralelo com o de 15 ou com o de 5. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a resistência equivalente entre esses dois caras. A gente sabe que eles estão em série. E a resistência equivalente em série, basta somar. 15 mais 5. Então, eu vou ter uma resistência equivalente de 20 ohms. E aí, galera, eu vou redesenhar esse circuito, tá? É lógico que, se você tem facilidade em resolver esse circuito, não precisa ficar redesenhando. Mas, se você não tem, eu sugiro que você redesenhe seu circuito toda vez que você calcula a resistência equivalente. Pouco a pouco, você vai gastar lá uma folha de caderno para resolver, 2 folhas de caderno para resolver o circuito. Mas daqui a pouco você começa a acostumar com a ideia e daqui a pouco você resolve rapidinho. Então, repara que agora aqueles dois resistores que eu tinha, né, o de 15 e o de 5, virou um resistor só de 20 ohms. Então, esse aqui já é a resistência equivalente que eu calculei, tá? E aí, 36 volts aqui na fonte, 36 volts. E aí o que acontece? Agora eu tenho esses dois resistores aqui. E repara que agora eles estão em paralelo, né? O 20 não estava em paralelo nem 15 nem com 5. Mas com o equivalente deles, que é o 20, vai estar em paralelo, ó. Se eu pegar daqui, eu saio daqui, chego até essa parte aqui do meu resistor. Agora o outro lado eu tenho que chegar também, ó. E eu chego sem problema nenhum, não passo por nenhum resistor nem fonte. Então eu saio daqui, chego aqui, saio daqui, chego aqui, sem passar por nenhuma fonte, só passo por nó, né? Eu tenho um nó aqui, tenho outro nó aqui. Lembra que o nó é o ponto onde a corrente se divide, tá? Então aqui eu consigo chegar nesse resistor, sair desse, chegar nesse, pelos dois lados, sem passar por nenhum resistor ou fonte, só por nó. Então esses dois caras estão em paralelo. Então eu resolvi o paralelo dos dois. E aí, sempre quando eu tenho resistências iguais, o paralelo entre elas, a resistência equivalente que fica entre elas, né, paralelo, não vai ser a resistência equivalente dessas duas resistências que estão em paralelo e têm valores iguais, é sempre a metade. A minha resistência equivalente que vai dar 10, tá? Mas, na dúvida, se quiser calcular, lembra que a resistência equivalente, quando eu pego de duas em duas, eu posso usar o quê? O produto pela soma. É 20 vezes 20, dividido por 20 mais 20. Né? É pegar as duas, multiplicar e dividir pela soma das duas. Eu mostrei como é que faz isso aqui. Mas é sempre de duas em duas. Eu não posso pegar 3, 4 resistências em paralelo e fazer isso. Só multiplicar e somar. Então, a minha resistência equivalente vai dar 20 vezes 20 dá 400. 20 mais 20 dá 40. 400 dividido por 40 dá 10 ohms. Então, a resistência equivalente entre essas duas é uma resistência de 10 ohms. Então, vamos de novo redesenhar o circuito equivalente. Então, repara agora que meu circuito ele tem esse resistor de 2 ohms e esse de 10 em série. Ó. Se eu saio, passo por esse resistor, sem passar por nenhum nó, nem fonte, nem nada. Né? Repara que se eu pensasse no caminho da corrente, né, a corrente seguindo por aqui, ó, seria a corrente que está aqui, vou chamar de I2. Ó. Essa corrente I2, ela também, né, teria ela aqui, o I2, aqui seria o I1, e aqui já não é, né, aqui seria o I4, e aqui eu vou chamar de I3, né, I3, tá? Repara que esse 10 ohms aqui, ó, já não tenho mais a corrente I4 e I3, eu tenho só aqui a corrente I2, né, que passa por esse cara, e o I3 mais o I4, lembra que esses dois caras juntos, se eu somar, tem que dar o I2. Se aqui tem 5 amperes, esse cara mais esse tem que dar 5 também somados, porque o 5 que chega aqui e se divide, um pedaço para cá, um pedaço para cá. Então, esses 5 amperes passa na resistência equivalente desses caras todos aqui, do 20, do 15 e do 5. Se eu fizer a resistência equivalente desses três caras, que é o que a gente fez primeiro 20, depois fez as duas aqui que deu 10. Esse 20, esse 15 e esse 5, esses três caras juntos, é como se eu tivesse um resistor de 10 ohms. E a corrente 2 está passando por esse cara aqui, de 2 ohms, e está passando pela resistência equivalente desses três, que está aqui o 10. Então a corrente ela passa pelo 2 e ela desce aqui no 10. Esses dois caras estão em série.
Então, consigo calcular a resistência equivalente desses dois caras aqui, ó, do 2 e do 10, que está em série, só somando. Beleza? A minha resistência equivalente aqui, ela é igual a 2 mais 10. Eu tenho uma resistência equivalente igual a 12 ohms. Tá? Você pode pensar na... Então, vamos redesenhar nosso circuito. volts. Então, redesenhando nosso circuito, repara o seguinte, eu tenho aqui 12 ohms e eu tenho 6 e 6. E aquela mesma história daqui, ó, 20 com 15 e com 5, o 20 não está em paralelo nem com 15 nem com 5. Então o 12 ele não está em paralelo nem com 6, nem com o outro 6. Mas esses dois caras, eles estão em série, né? Porque se você pegar lá a corrente 1, ó, ela passa pelo 6 e passa pelo outro 6, ó. Não tem outro caminho para a corrente seguir. Então esse 6 está em série com esse 6 aqui. Eu falei paralelo antes? Eu acho que eu falei. Tá, mas eles estão em série, né? Porque a corrente que passa por esse 6 é a mesma que passa por esse 6. Não tem um outro caminho para a corrente passar. Então aqui minha resistência equivalente desses dois caras, se está em série, é só somar. 6 mais 6, minha resistência equivalente é igual a 12 ohms. Beleza? E vamos redesenhar o circuito. Né? Aí aqui é rapidinho, né? Eu tenho 12 ohms e mais 12 ohms. E elas são iguais também, né? E eu fiz de propósito, óbvio, né? Para poder chegar nesse final aqui, ó, eu tenho em paralelo 12 ohms com 12 ohms. E a gente sabe que quando as duas são iguais, a resistência equivalente é metade. Então, minha resistência equivalente aqui, 12, 12, 6 ohms. Essa é a minha resistência equivalente do circuito. Então, vamos desenhar nosso circuito equivalente, que aí é o final, né? É quando eu tenho uma única fonte e um único resistor. Eu tenho um resistor de 6 ohms e uma fonte de 36 volts. Esse é meu circuito equivalente, com a minha resistência equivalente e a fonte. Qual que é a corrente total do circuito, então? Qual que é a corrente total aqui? É você pegar, lembra lá, né? Corrente total é você pegar a tensão da fonte e dividir pela resistência equivalente do seu circuito. Repara que eu estou usando resistência equivalente sempre aqui, REC, mas aqui eu estou calculando a resistência equivalente só desses dois, só desses dois, só desses dois, desses dois. Aqui é a resistência equivalente do circuito, não é essa aqui específica, ou essa, é a do circuito todo. Todos esses resistores juntos, se eu trocar todos esses resistores por uma resistência de 6 ohms e ligar essa fonte, a corrente vai ser a mesma e a potência dissipada vai ser a mesma no circuito. Vai ser a mesma energia que todo esse circuito aqui demanda, é a mesma energia que só esse resistor aqui demanda, tá? Então, isso que é a ideia da resistência equivalente, você chegar num valor de resistência que ele substitui todos esses resistores e vai pedir a mesma corrente, né, a corrente total que já tinha aqui, eu tinha uma corrente total, né, que sai aqui da minha fonte, vai demandar a mesma corrente e vai consumir a mesma potência do circuito. Tá? Não, professor, mas como é que uma resistência de 6 ohms ela substitui 15, 20? Lembra lá que quando eu tenho resistores em paralelo, a resistência sempre vai diminuir, né? Então, repara que aqui eu tinha 15, né? Eu somei, deu 20, só que eu tenho paralelo de 20 com 20. Paralelo de 20 com 20 deu 10. Diminuiu a resistência dessa parte do circuito. Então, onde eu tenho 20, 15 e 5, virou só uma de 10. Essas duas de 20 virou outra de 10. Né? Que virou 2 de 20, virou 2 de 10, virou uma de 10. E aí essa 10 com 2 aqui virou 12, beleza? Aumentou, em série sempre aumenta, mas tem um paralelo com 12, então caiu pela metade de novo. Então o paralelo sempre diminui a resistência do circuito e a série sempre aumenta. E aí vai balanceando isso, né?
o que estava em série aqui, ó, eu tinha um de 2 em série com 10. Depois eu tinha em série 6 com 6, mas eu tinha 12 com 12 em paralelo. Então, o paralelo estava sempre maior, acabou dando uma resistência menor do que a maioria, né? No início aqui, 20, 15, 5, tá? E foi coincidência, né? Eu coloquei 6 e 6 aqui e no final deu 6. Né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, 7 e 5 para dar 12 também, né? Ia continuar dando 12 e 11 aqui, ia ficar 12 com 12 ia dar 6. Não ia bater esse resistor com esses dois aqui. Era só trocar aqui, né? Continuar dando 12, mais 7 mais 5 dá 12, 10 mais 2 dá 12. Qualquer valor que eu colocasse desse 12 aqui, minha resistência final ia bater igual a esses 6 ohms aqui. Então, ó, eu tenho a minha tensão da fonte e tenho a minha resistência equivalente. Para calcular, então, a minha corrente total, basta pegar a tensão da fonte e dividir pela resistência equivalente. 36 dividido por 6, eu tenho 6 amperes. É a corrente total do meu circuito. Então, quer dizer que aqui sai 6 amperes da minha fonte e vem para cá. Chega nesse ponto, esses 6 amperes vai dividir. E aí, como é que eu faço para saber como que ele vai dividir? Aí, por isso que a gente chama de análise de circuito. Cada circuito vai ser diferente. Se eu coloco uma resistência antes aqui, se eu colocasse esse 2 ohms, se eu colocasse ele antes, a minha corrente de 6 amperes ia passar antes por esse resistor de 2. Então ia ter uma queda de tensão antes. Como não teve, aqui chegou 36, aqui chegou 0. Então eu consigo calcular qual é a corrente que passa nesse ramo aqui do meu circuito. Ó. Se eu tenho 36 volts em cima desses dois resistores, e repara o seguinte, eu não tenho 36 volts em cima do 6 e 36 em cima do 6, eu tenho 36 volts em cima dos dois. A soma dos dois, eu tenho 36 volts em cima desses 12 ohms aqui, ó, tá vendo? Quando eu faço 6 mais 6 dá 12, eu tenho 36 ohms, ó, repara que o 36 é aqui e o 0 é aqui. Então, eu tenho 36 em cima de 12. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho 36. Quando esse 36 passar por 6, vai ter uma queda de tensão. Aqui vai ter um valor que, como os dois resistores são iguais, a queda de tensão nos dois são iguais. Então, se aqui é 36, vai cair metade, depois outra metade. Então, aqui vai dar 18. Tá? Se eles não fossem iguais, aí eu não conseguiria fazer isso. Se fosse 10 e 2, ia cair mais no de 10 do que no de 2. Então, você teria que calcular. Então, repare que eu tenho 36 volts, eu tenho 18 volts sobre esse cara e 18 sobre esse. Eu posso afirmar isso porque eu sei que meu resistor, que as duas resistências são iguais. Então, aqui eu tenho 18 volts de queda, aqui eu tenho 18 volts de queda, beleza? Então, se eu pegar 36 e dividir por 12, vai dar 3 amperes. Quer dizer que essa corrente 1 aqui, ela vale 3 amperes. Foi muito rápido? Porque qual que é a ideia? Ó? Eu tenho 36 volts. Se eu pegar 18 e dividir por 6, dá 3. Se eu pegar 18 e dividir por 6, dá 3. Né? Ou se eu pegar 36 volts nessa parte do circuito aqui, ó, 36 dividido por 12, também dá 3. Então, a corrente que desce aqui nessa parte do circuito são 3 amperes. Para poder, quando passar 3 amperes em 6 ohms, vai dar 18 volts. Eu estou usando tudo isso aqui, eu estou usando aquela equação, né? O V igual a R vezes I, a lei de Ohm. Então, quando eu tenho uma resistência de 6 ohms com uma corrente de 3 amperes, 3 e 6 dá 18 volts, é a queda de tensão sobre esse cara. E 18 volts também é a queda de tensão sobre esse cara aqui. 18 mais 18 dá 36, que é a queda de tensão daqui até aqui. Tem que bater esses valores. Então, se eu sei que 3 amperes passaram para cá, desceram, né, nesse ramo do circuito, quer dizer que para cá sobraram só mais 3 amperes, que o total é 6. Então, agora eu sei qual é a corrente que passa nesse resistor de 2 ohms. Quando passa 3 amperes num resistor de 2 ohms, 3 vezes 2 eu tenho uma queda de tensão de 6 volts. Então, se aqui eu tinha 36, quando passa aqui perto de 6, aqui eu só tenho 30. Beleza? Aqui não está tendo muito espaço, vou só colocar aqui, ó, 6 volts. Eu tenho uma queda de tensão de 6 volts. Ó, eu saio daqui, 3 amperes passando no resistor de 2 ohms, eu tenho 6 volts de queda de tensão. Está aqui, 6 volts. Então, eu saí de 36 e fui para 30. Aqui embaixo é 0. Então, eu já sei que nesse cara aqui eu tenho 30 volts de queda de tensão. 30 dividido por 20 vai me dar 1,5. Essa minha corrente aqui vale 1,5 ampere. Né? Peguei 30 volts, dividi pela resistência de 20 ohms e tenho uma corrente de 1,5 amperes. Então, a corrente de 1,5 amperes está aqui. Tá? E aí, continua tendo 30 volts. Né? 30 volts chega aqui. Esse 30 volts está em cima do de 15 e do de 5. E como aqui
eu tenho 3 amperes, né, que é o I2, se 1,5 vem para o I3, quer dizer que aqui também tem 1,5 ampere. 1,5 mais 1,5 dá 3, 3 mais 3 dá 6, que é a minha corrente total. Então tudo tem que bater no seu circuito, todos os valores. Esse 1,5 vai passar por esse resistor e por esse, vai ter duas quedas de tensão, né? E aí é 30 até 0, vai cair uma parte em 15 e uma parte em 5. O 15 é maior, vai cair mais nele do que no de 5. Então, aqui eu vou ter uma queda de tensão de 15 vezes 1,5, que vai dar 15 mais 7,5, né? Vai dar 22,5. Então eu tenho 22,5 volts em cima desse resistor. E aqui eu tenho 7,5 volts, né? 1,5 vezes 5 vai dar 7,5. 22,5 mais 7,5 dá 30 volts, que é o total que cai aqui. Então pronto, a gente analisou todo o circuito. É lógico que tudo isso dá para fazer cálculo. Você vai lá e vai pegar, né? Se fosse uma resolução de exercício, uma avaliação, alguma coisa assim, você teria que ir falando como você chegou em cada valor desse aqui, escrevendo, porque na hora da prova eu não vou conseguir corrigir, né, o seu pensamento ou o que você falou. Igual eu estou fazendo aqui, eu estou falando, mas eu estou mostrando para vocês, a aula está gravada, enfim, né? Mas a ideia é você mostrar como é que você chegou em cada um. Você pode falar, ó, que aqui você dividiu em 2 porque a resistência é igual, então a queda de tensão vai ser igual nos dois. Então 36 dividido por 2 dá 18, 18 dividido por 6 dá 3 amperes e tal. Você pode ir explicando isso, pode só fazer o cálculo, enfim, que for mais fácil, né? E vai analisando o seu circuito. E aí você chega em todos esses valores. A gente chegou. Quer saber potência? Mesma coisa. Potência total, basta pegar o quê? A minha corrente da fonte e multiplicar pela tensão da fonte. 6 vezes 36 é uma forma, né? Lembra que potência a gente tem 3 formas de calcular. Potência é V vezes I, potência é V quadrado sobre R e potência é R I ao quadrado. A gente tem essas 3 maneiras de calcular. Então, se eu quero saber a potência total, eu pego a tensão da fonte e a corrente total do circuito. Eu estou usando V e U, né? Mas tudo V e U é a mesma coisa, tá, galera? Então, para saber a potência total do circuito, eu tenho a tensão da fonte vezes a corrente que sai da fonte, seria 36 vezes 6. Ou a tensão da fonte dividida pela resistência equivalente, tá? Seria esse 6 aqui. Ou a resistência equivalente vezes a corrente total. Então, quando eu quero saber potência total do circuito, eu sempre uso os valores totais. Valor da tensão da fonte, a tensão total seria o circuito equivalente aqui, né? A tensão total, a corrente total e a resistência equivalente. Se eu quiser saber de cada cara desse aqui, cada resistor, aí eu uso separado. Quero saber qual que é a potência no de 15 ohms, eu pego a tensão que atua sobre ele, pego o valor dele, pego a corrente que passa por ele, é sempre uma coisa individual. Se eu quero saber a potência individual de cada resistor, eu pego valores individuais. Se eu quero saber a potência total do circuito, eu pego os valores aqui do meu circuito equivalente e calculo, tá? Então, associação mista, galera, ela é basicamente isso. Eu fiz um circuito grandão aqui, mas eu vou fazer um exemplo bem pequenininho aqui, só para a gente ver que as coisas podem ser simples também. Eu fiz o grandão ali porque a gente já aborda várias coisas, né, naquele circuito. Então vou colocar aqui, ó, um circuitinho bem pequenininho. Posso colocar, por exemplo, esse cara aqui, vou colocar mais um aqui. Pronto, circuitinho misto, bem simples. Vamos colocar 8 e 6, eu não sei se vai dar número inteiro. E vou colocar 2 aqui. Vamos colocar uma fonte de 50 volts, tá bom. Provavelmente vai dar tudo quebrado, mas só pra gente ter uma ideia, né? 6 ficou, né? Então, ó, um circuitinho simples assim, ele é uma associação mista, porque esse cara não está nem em série nem paralelo com os outros. Mas eu tenho esses dois caras aqui em paralelo, 6 e 8. Como é que eu sei? Se eu pego e saio daqui, passo só pelo nó, chego nessa parte aqui do resistor, beleza. Pego a parte de baixo, passo só por nó e chego nele. Então, eu consigo sair desse resistor de 6, tanto por cima quanto por baixo dele, e passando só por nó, chegar no resistor de 8 ohms. Eu tenho uma associação em paralelo entre esses dois caras. Então, a minha resistência equivalente vai ser 6 vezes 8, dividido por 6 mais 8. A minha resistência equivalente vai dar 6 vezes 8, 48. 6 mais 8 vai dar 14, né? 48 dividido por 14. Aproximadamente 3,43 ohms. E aí, né, meu circuito agora, eu tenho um resistor de 2 ohms
e um outro resistor de aproximadamente 3,43 ohms. Então, ó, aqui eles estão em série, né? Porque a corrente que passa pelo 2 é a mesma que passa por 3,43. A minha resistência equivalente é a soma dos dois. 2 mais 3,43, eu tenho uma resistência equivalente de 5,43 ohms. Então, meu circuito equivalente, né, final vai dar isso aqui. 5,43 ohms e uma fonte de 50 volts. Pronto, a gente tem a fonte, o resistor equivalente. Se eu quero saber a corrente total do meu circuito, basta dividir 50 por 5,43. Minha corrente total vai dar aproximadamente 9,21 amperes. E é a mesma coisa, eu tenho a corrente total, né? Aqui, aqui e aqui. Então tem 9,21 amperes. Então, ó, deixa eu desenhar esse circuito um pouquinho mais bonitinho, para a gente poder analisar ele aqui também, ó. Beleza? E aqui a fonte 50 volts. Então repara o seguinte, a minha corrente total, ela passa aqui, é uma corrente total no valor de 9,21 amperes aproximadamente. Esse 9,21 amperes vai passar por esse resistor e vai me dar uma queda de tensão. 2 vezes 9,21 vai dar 18,42 volts. Então repare que a minha fonte, né, se eu considerar aquela ideia, eu saio aqui de 50 e tenho que chegar em zero. Se eu saio com 50, quando passa aqui, eu perco 18,42. Então, vou ficar com 32, 31. Então, aqui vai chegar a 31,58 volts. Então, dos 50, cai 18,42, aqui chega só 31,58. E aí, esse 31,58, aqui embaixo é zero, né? É a tensão que eu tenho tanto no de 6 quanto no de 8. E eu consigo calcular a corrente que passa aqui e calcular a corrente que passa aqui. Beleza? Basta fazer o quê? 31,58 dividido por 6 e 31,58 dividido por 8. Porque a minha equação é V igual a R vezes I. Para achar a corrente, eu pego V e divido por R. Então, 31,58 é a queda de tensão que vai ter nesse cara, né, de 6 volts. E 31,58 é a queda de tensão que tem nesse de 8 também. Por quê? Porque se eu sair com 31,58, aqui embaixo eu tenho que chegar com zero. Então, toda a tensão tem que ficar nesse resistor e toda a tensão tem que ficar nesse resistor, tá? Então, se eu quiser pegar aqui, vou chamar de I1, I2. Então, meu I1 vai ser 31,58 dividido por 6. Isso aqui vai dar aproximadamente 5,26 amperes. E meu I2 vai ser igual a 31,58 dividido por 8, que vai dar igual a aproximadamente 3,95 amperes, tá? Então, se eu somar 3,95 com 5,26, eu vou ter 9,21, que é a corrente total da minha fonte, tá? Então, galera, essa que é a ideia do circuito, né, misto. A única diferença que ele tem do série ou paralelo é que você vai ter que resolver coisas separadas. Você vai ter que resolver uma parte em paralelo, uma parte em série. Agora, a questão de potência, calcular tudo, é a mesma ideia. É só questão da análise, analisar onde que está a queda de tensão, qual que é o valor de cada queda de tensão em cada resistor, tá? Então, vou passar uma atividade para vocês e é isso aí. Boa semana, seus lindos, beijos, saudades. Amo vocês e até mais.